Vamos lá então, galera, explicando agora alguns detalhes que podem ter ficado sem muito entendimento lá no slide, porque vocês só olham a imagem, então eu vou fazer aqui para vocês. Então vamos primeiro para a nossa ligação iônica. Na ligação iônica, como a gente viu lá no slide, ocorre a transferência de elétrons. Então, vou pegar o mesmo exemplo que eu tinha lá. Vou pegar aqui meu átomo de sódio. Se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão ver que o sódio está localizado na família 1A, que é o grupo 1. Isso significa que tem um elétron na sua última camada. E aqui eu tenho o átomo de cloro. O cloro está posicionado na família 7A, que é o grupo 17. Ou seja, eu vou ter 7 elétrons na última camada. Desenhei. Lembrando que essas representações simbólicas aqui do nosso elétron estão dizendo respeito à última camada. Existem camadas antes disso. Portanto, aqui tem 7 e quer ter estabilidade de gás nobre, ou seja, quer ter 8. O que vai acontecer? Esse átomo vai sair daqui, esse elétron vai sair daqui e vem para cá. Ele é transferido de um átomo para outro átomo. Nisso eu tenho sódio mais e cloro menos, correto? Esse mais significa que eu estou perdendo elétron e esse menos significa que eu estou ganhando. A gente não tem hábito de escrever, a gente oculta, mas aqui é número 1 e aqui é número 1, ok? Detalhe importante que não está nos nossos slides, mas a gente vai ver lá para frente na nossa quarta aula. Essas quantidades que eu tenho aqui de carga elétrica, que é o perder e ganhar, elas vão ser baixadas de forma transversal, ou seja, em X ou regra da tesoura, como alguns falam, para dar a quantidade que eu tenho de cada átomo. Se aqui eu tenho 1 mais, para cá desce 1. Se aqui eu tenho 1 menos, para cá também desce 1. O número, a carga, desculpe, não desce junto, desce só o número. Então aqui eu tenho fórmula eletrônica de Lewis e aqui eu tenho minha fórmula iônica, NaCl. O número 1 a gente sempre oculta, porque na química a gente trabalha com tudo aquilo que é menor possível, assim como na matemática. Fora a ligação iônica, eu também posso ter a minha ligação covalente. A ligação covalente também ela é chamada de ligação molecular e ela ocorre pelo compartilhamento de elétrons. Como que isso funciona? Eu vou ter aqui, ó, por exemplo, um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de cloro. O átomo de hidrogênio tem um elétron na sua única camada. O átomo de cloro tem 7 por estar na família 7A. Pronto, representei aqui. 7 na última camada e 1 na única e última camada. Se esse cara perder, o hidrogênio passa a não existir. Professora, mas como que lá em cima ele saiu? Mas tinha camada antes, galera. Tinha mais camada. O sódio não ficou sem ninguém. Aqui, se ele perder, ele vai ficar sem ninguém. Então, eu vou ter um compartilhamento, um par eletrônico, com um elétron pertencente para o átomo e um elétron pertencente para o outro átomo. Isso aqui é a fórmula eletrônica de Lewis, que pode ser representada como fórmula estrutural. Ou seja, cada par eletrônico eu represento como se fosse um traço, que a gente vai chamar agora de ligação. Cada vez que eu olho para a ligação, eu tenho que lembrar que aqui existe elétron. Tudo bem, galera? Essas ligações elas podem ser simples, podem ser duplas ou podem ser do tipo tripla. Outra coisa bem interessante para a gente saber sobre ligação iônica e sobre ligação covalente. Só tirar a folha aqui. A ligação iônica e a covalente também elas podem ter, de acordo com as características lá, com as nossas classificações da tabela periódica. Então, vou pegar aqui a ligação iônica. Na nossa ligação iônica, eu vou ter a seguinte característica. Eu vou ter átomo de hidrogênio ligado com átomo de metal. Então, por exemplo, eu posso ter aqui hidrogênio e sódio, ok? Vai formar uma ligação iônica. Segundo tipo, eu posso ter um metal reagindo, somado a outro não metal, que é o exemplo que a gente viu antes. Eu tenho o metal sódio e o não metal cloro. Isso aqui, característica de ligação iônica. Agora, para a nossa ligação covalente, eu tenho o seguinte, eu vou ter hidrogênio
mais não metal. Por exemplo, o H de hidrogênio, né, com o cloro, HCl. E ainda eu posso ter não metal com outro não metal. Por exemplo, eu posso imaginar um hidrogênio ligado com outro hidrogênio, assim como a gente tinha lá no slide, ou um cloro ligado com outro cloro. Também, a gente não pode esquecer que vai existir a tal da ligação coordenada dentro dessas nossas ligações covalentes. Então, vou colocar aqui, ó, coordenada. A ligação coordenada, como a gente já viu, também pode ser conhecida como ligação dativa. Vai funcionar da seguinte forma. Por exemplo, vou pegar aqui esta molécula SO2, que é o dióxido de enxofre. Então, vamos organizar aqui. Eu tenho oxigênio, oxigênio e enxofre. Então, eu vou colocar aqui, ó, enxofre, oxigênio e oxigênio. O oxigênio está na família 6A, significa que tem 6 elétrons na última camada. O enxofre também. Então, eu vou representar aqui todos os meus átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora do enxofre fazer uma corzinha diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, esse cara tem 6 elétrons, quer ter 8. Esse cara tem 6 e quer ter 8. Vou fazer então meu primeiro par eletrônico. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em vermelhinho, mais um pretinho, 7. Mas eu preciso de 8, então vou fazer mais uma ligação. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 que pertence a ele e 2 emprestado. Esse oxigênio completou o octeto. Esse cara aqui agora, vamos dar uma olhadinha. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dele, mais 2 emprestado, 8. Então, esses dois átomos completaram o seu octeto. Mas a molécula SO2 ainda tem mais um oxigênio. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa de 8. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar aqui um par de elétrons, reparem, da mesma corzinha, né? Não é um de cada átomo, e eu vou emprestar para esse cara aqui, correto? Então, eu vou ter simbolicamente o seguinte: oxigênio, dupla ligação com enxofre, e aqui eu tenho outro oxigênio. Eu sempre vou representar essa ligação coordenada ou dativa através de uma flecha que ela indica o sentido da onde saiu o par de elétrons para onde ele foi. Hoje em dia não precisa nem representar mais essa flecha, basta escrever isso daqui, ó. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural e lá em cima a fórmula molecular. Tudo bem, galera?